Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Dali, esse daqui é o canal Análise Aqui. No vídeo de hoje a gente vai gravar uma coisa que vocês sempre me pediram, que é a divisão de uma carteira em renda variável, em renda fixa. É uma coisa que sempre me pedem, então eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos como eu faço para dividir a minha carteira, né, com ações, coloco fundos imobiliários, renda fixa, então eu vou fazer um videozinho com isso. Gente, antes de mais nada, queria pedir para você já deixar o seu gostei, se inscrever no canal também para a gente atingir a meta de 500 inscritos até o final do ano. Já chegamos a quase 200 inscritos, muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo. E também ativem o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês quando eu postar vídeos novos. Vamos lá! Bom galera, aqui já na tela do meu computador, vamos lá para mostrar para vocês como é que a gente faz uma divisão aqui das carteiras. Primeiramente, quando você vai começar uma carteira em renda variável e renda fixa, é sempre legal você estabelecer uma porcentagem que você quer investir em renda fixa e em renda variável. Então, por exemplo, se você determinar que você quer 70% em renda fixa 70% e 30% em renda variável, você nunca vai ficar ultrapassando esses limites, tá? É sempre bom você determinar uma porcentagem, até porque a gente sempre acha que aguenta bastante riscos e quando a bolsa cai ou o IFIX ali dá uma queda, a gente sempre se assusta. Então, é sempre bom começar devagarinho. Se eu fosse começar hoje de novo, o que eu faria? Eu começaria por renda fixa, porque renda fixa não varia. Então, ela sempre vai seguindo ali, mesmo que seja devagar, ela vai continuando. Então, eu começaria dessa forma, tá? Então, eu iria por renda fixa e depois entraria em renda variável. E em renda variável, por onde que eu começaria? Eu iria por fundo imobiliário. Eu acho muito mais não mais tranquilo, mas ele é muito menos volátil do que uma ação. Então, se você até pegar, eu vou colocar aí na tela alguns exemplos de algumas ações, eu vou colocar a variação que alguma ação tem e colocar também fundo imobiliário para você ver que é muito mais estável o fundo imobiliário, tá? Então, eu começaria por fundos imobiliários para ter um pezinho ali em renda variável, para ir me acostumando com a volatilidade, porque a gente não tem esse costume em renda fixa, até quem está vindo da poupança aí, eu sei que tem muita pessoa nova entrando na renda variável, então quem está vindo da poupança, quem só tem renda fixa e vai começar a colocar o pé ali em renda variável, é sempre bom a gente começar devagarinho, ir se adaptando, se acostumando, porque até para a gente treinar um pouco a nossa mente. Ah, mas eu sempre investi em, sei lá, simuladores. Legal, é bom você investir em simulador, você vê como que funciona mais ou menos, só que o simulador tem um problema, ele não tem a nossa emoção. A gente sabe que aquele dinheiro é fictício, então quando tem um dinheiro real, a gente começa a ser tomado pela nossa emoção. E aí que entra o perigo da renda variável, porque você investe, aí você vê uma queda, você já tira o dinheiro. E aí você cai naquela que você sempre fala que não queria cair, mas acaba caindo, que é vender na baixa e comprar na alta, né? Então é sempre bom ter esse cuidado. Então ir se acostumando com a renda variável e tomando um pouquinho mais de riscos para você ir se acostumando. Então essa é a sequência que eu iria: renda fixa, depois para renda variável eu iria por fundo imobiliário, depois escolheria ação. Ah, mas eu quero entrar de uma vez logo em ação. Calma, não precisa ter essa afobação para entrar em renda variável. Sempre vai ter oportunidades. Daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos vai ter as mesmas oportunidades que tem hoje. Pode ser que não seja na mesma escala, mas você não vai ficar rico porque você investiu R$1.000 hoje e amanhã você vai ter 1 milhão. Esquece isso, que é tudo balela, não funciona dessa forma. Pessoas que falam, mas só investindo R$1.000 você tem 1 milhão, geralmente são pessoas que ficam ricas não com a bolsa, mas sim vendendo curso. Então pessoas que vendem um curso de como ficar rico, geralmente são ricas porque vendem curso dessa forma. Então, tenha muito cuidado. Renda variável não é para você ficar entrando e saindo igual um maluco, a não ser que você seja day trader, então tem que ter muito cuidado. Lembrando que eu não faço nenhuma operação de day trade, porque eu prefiro focar justamente no meu trabalho e prefiro usar a renda variável ou meus investimentos como uma forma de manter o meu patrimônio e aumentar ali os rendimentos que eu recebo. É lógico que a gente vai ter umas variações que vai subir bastante meu patrimônio, depois vai cair um pouquinho, mas eu invisto justamente para ir aumentando meu patrimônio aos poucos. Não quero nada de, meu Deus, 2% ao dia, igual tem pessoas que oferecem coisas que é impossível. Se você receber proposta de 2% ao dia, em 10 anos você tem trilhões de reais, então você vai ter mais que o dinheiro que o mundo tem em 10 anos. Então esquece isso, que é mentira também, é pirâmide. Tá? Então, falei um monte de coisas aqui, vamos lá começar a divisão. Então vamos supor, gente, eu coloquei aqui até o Tesouro Selic 2025, que é
ali uma base, né, da renda fixa que a gente tem. Também existe CDB, LCI, LCA, Tesouro Prefixado, IPCA, que é atrelado à inflação. E aí eu coloquei um totalzinho aqui da renda fixa e porcentagem da renda fixa perante a nossa carteira total, tá? O valor total investido. Por que está tudo em Caps Lock? Porque eu aprendi com o Xandão que quando a gente tem confiança no que a gente fala, é tudo em Caps Lock. É brincadeira, na verdade é porque é mais fácil para vocês verem, tá? Então eu coloquei tudo em Caps Lock mesmo, se acostumem aí que fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, vamos lá continuar. Renda variável, eu só coloquei aqui ações genérico e fundos imobiliários genérico também, porque tem várias ações, vários fundos imobiliários, e como eu não posso ficar dando indicações para vocês de renda variável, eu também não posso ficar colocando aqui, comprem ação tal, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui genérico. Depois vocês montem uma carteira, eu posso até criar uma fictícia, não é forma de recomendação, mas é só um exemplo didático para vocês entenderem. Então vamos supor que a gente vai começar aqui investindo por renda fixa nessa ordem que eu falei para vocês. Então a gente vai começar, sei lá, com 5 mil reais. Sei lá, eu tinha dinheiro guardado na poupança, guardei dinheiro, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos, e tinha um dinheirinho ali na poupança e quero começar a transferir aqui para renda fixa e para renda variável. Lembrando que quando a gente tem muito dinheiro na poupança ou na renda fixa, não adianta você catar todo esse dinheiro e já transferir direto para renda variável, porque você tem que acostumar com o que você vai fazer. Então comecem aos poucos, renda variável, devagar, não precisa ter esses movimentos bruscos, porque você vai acabar fazendo besteira, tá? Então sempre devagar, vocês vão entrando em uma ação, vão entrando em fundo imobiliário devagar, compra um, depois vai estudando, ver no próximo mês, compra mais um, então vai devagar, não precisa ter essa afobação toda, tá? Então vamos supor que eu vou comprar, vou começar aqui com 5 mil total, né, que eu tenho guardado na poupança e quero começar a transferir para cá. Então, quando eu comecei aqui na renda fixa, eu catei e coloquei 3 mil reais na renda fixa aqui no Tesouro Selic 2025, que rende ali a Selic, né, atrelada à Selic. Mas o Nubank também rende atrelado à Selic, eu sei. Mas só que também existe um outro porém. A gente tem que pensar o seguinte. Tem pessoas, eu sei que não pode ser o seu caso, mas o meu também não é. Mas pode ser que tenham pessoas assim que estão assistindo, que elas têm uma predisposição a quando vê o dinheiro na conta, a querer gastar muito mais rápido. Então o que eu faço? Quando eu tenho dinheiro na conta, é muito mais fácil você colocar em outro lugar, que você não tem acesso direto toda hora, que você não consegue passar o cartão e gastar, então você transfere para sua corretora, é muito mais fácil, do que ficar no seu banco, né, no Nubank ou qualquer outro banco que renda a Selic. Então, algumas pessoas, quando tem essa dificuldade ali, eu só vou receber amanhã, às vezes passa essa euforia de querer gastar na hora, tá? Então, eu sei que não pode ser o seu caso, pode ser o caso de outras pessoas, por isso que eu falo isso bastante nos vídeos, pode ser que não seja você, mas para outras pessoas funcione. Tá? Então, eu sempre costumo transferir meu dinheiro para a corretora, o dinheiro que eu vou investir eu já transfiro para a corretora logo que eu recebo o meu salário. Então, justamente por causa disso, para não gastar mais do que eu deveria, é um controle que eu criei para mim, outras pessoas também fazem as mesmas coisas, mas pode ser que você seja muito controlado e não precise fazer essas coisas, então segue do seu jeito, tá? Então, eu coloquei aqui 3 mil reais no Selic e investi 2 mil em CDB. Sendo assim, eu totalizei aqui 5 mil reais investido em renda fixa, com a porcentagem de 100% aqui em renda fixa, né? Eu abreviei aqui com RF. Então, feito isso aqui, foi meus primeiros aportes, tinha uma grana guardada ali, e eu vou começar a investir R$1.000 por mês. Então, vamos lá. Eu sei que pode ser que para muitos R$1.000 é muito dinheiro, mas entendam o que eu quero dizer com a porcentagem. Não estou falando aqui de valor mesmo, né? Tipo 100 mil, 50 mil. Cada um tem o seu perfil aí, cada um consegue guardar uma outra grana, cada um tem a sua profissão, tá? Então, esse é só um exemplo aqui. Então, vamos supor que eu vou guardar R$1.000 todo mês, vou aportar aqui em renda fixa e renda variável. Então, vamos lá. Aí vamos supor que agora passou um mês e eu queira comprar aqui mais um pouquinho de renda fixa, né? Então eu vou lá e compro mais um pouquinho vou colocar R$500 aqui dos 1.000, né? R$500 em Tesouro Selic, aumentou um pouquinho, né? Ficou 5.500 investido, 100% em renda fixa. E aí eu vou começar a comprar 2 cotas, 3 cotas ali de fundo imobiliário para receber todo mês rendimento isento de imposto de renda. Então vamos lá, sobrou R$500, coloquei aqui no
fundo imobiliário. Pode ver que a sua carteira, ela teve uma modificação aqui, né? Eu coloquei o vermelho para renda variável e azul para renda fixa. Então agora você tem 8%, né, investido em renda variável e 91% em renda fixa, tá? Então você começou fazendo isso. Ah, mas eu quero colocar 70% em renda fixa e eu quero colocar, sei lá, 30% em renda variável. E aí o que acontece? Agora você já vai acostumar um pouquinho com a variação da renda variável. Por quê? Porque R$500 não vai cair para sei lá, R$100, não vai ter essa queda tão brusca de um mês para o outro. Pode ser que exista, pode ser, mas fundos imobiliários, historicamente, é muito mais estável. É lógico que não significa porque nunca aconteceu na história que não vai acontecer no futuro, tá? Não é porque a gente nunca viu acontecer que não acontece, pode ser que aconteça, tá? Então, aqui você já tem um risco um pouquinho mais controlado. Você tem 8% da sua carteira em renda variável. Então, agora você está recebendo um rendimento ali. Então, vamos supor que o R$500 ali deu umas 4 cotas de um fundo imobiliário que paga, sei lá, 68 por cota, mais ou menos, né? Então, vamos abrir aqui a calculadora. Então, o fundo ali que a gente comprou foram 4 fundos, mais ou menos. Estou meio que só fazendo uma continha aqui. Então, o fundo ele paga 68 centavos por cota. Então, vamos lá. 68 vezes 4, a gente está recebendo 2,72 de rendimento aqui por mês, tá? Então, feito isso aqui, vamos lá. Então, agora no meu próximo aporte, eu vou colocar R$1.000 e 2,72, que é dos dividendos que eu estou recebendo, do rendimento do fundo imobiliário, porque é todo mês. Então, vamos lá. Aí eu quero comprar mais um pouquinho aqui de tesouro, porque eu quero aumentar um pouquinho minha exposição no tesouro. Eu comprei R$400. Opa, 3.900, né? Comprei mais R$400 aqui em renda fixa. Pode ver que a porcentagem aumentou e diminuiu de renda variável. Sobrou R$602, né? 602. Então eu vou aportar aqui, vai ficar 1.102. Isso, 0,72. Então aqui eu coloquei mais um pouquinho em fundo imobiliário. Aí vamos supor que deu para comprar mais umas... Tá com 11 cotas ali mais ou menos de fundo imobiliário. Aí não precisa ser necessariamente o mesmo, tá? Eu só estou dando um exemplo. Então vamos supor que foi que a gente agora, ao invés de 4, estamos com 11 cotas. Agora a gente já está recebendo 7,48 de rendimentos de fundos imobiliários, tá? Aí o que acontece? Você quer aumentar mais ainda a sua exposição. Agora, ao invés de colocar R$1.000 em renda fixa, você quer colocar mais um pouquinho ali em renda variável. Então você quer aumentar um pouquinho a sua exposição em fundos imobiliários. Então o que você vai fazer? Vamos supor que eu quis colocar ali 1.872, né? Então vai ficar 1.802,72 centavos aqui investidos em fundos imobiliários. Então a gente já conseguiu comprar muito mais cotas. Então vocês conseguem ver que os dividendos foram aumentando conforme foram passando os meses. E aqui a gente aporta mais um pouquinho, foram 700 ali, então aqui são mais 300. Eu vou colocar aqui mais 300, fica 4.200. Então investidos aqui em renda fixa. Então a gente consegue ver que a porcentagem começou a mudar. Agora a gente tem 77% aqui em renda fixa e 22% em renda variável. Esses dividendos aqui estão aumentando todo mês. Então, ó, agora 0,68 vezes, vamos supor que deu 18 cotas, né? Agora que a gente comprou mais. Então agora já estamos recebendo R$12 por mês de rendimentos, né? Então vocês conseguem ver que todo mês que a gente for aportando em fundos imobiliários, além do nosso patrimônio ir aumentando, é lógico que ali poderia ter uma variação tanto para cima quanto para baixo, mas ele está ali variando e você está recebendo rendimento todo mês. E esse rendimento causa uma bola de neve, porque ele vai aumentando todo mês, e aí vai chegar uma hora que os seus R$1.000 vão ficar 1.200, 1.300, 1.400, até chegar uma hora que você está recebendo R$1.000 de rendimentos e está aportando R$1.000. Então você está aportando agora R$2.000. Então você entende que começa a retroalimentar. Então a gente começa a criar uma bola de neve aqui, só que dessa vez positiva. Para quem tem dívida no cartão de crédito sabe muito bem o que é uma bola de neve. Só que do cartão de crédito é ruim porque é negativa, né?
Então a gente começa a criar uma bola de neve boa com nossos rendimentos, então tem uma hora que vai começar a aumentar muito mais, e a ideia é justamente essa, a gente criar essa bola de neve positiva. Então você já começa a ver aqui que o total investido ficou de R$8.000, com a divisão de 77% em renda fixa e 22% em renda variável. É lógico que depois você pode aportando mais um pouquinho em fundos imobiliários, depois um pouquinho em renda fixa para equilibrar. Então a ideia é justamente mostrar como que funciona mais ou menos essa divisão de porcentagem da carteira. Então sempre tenta manter esse controle, não se expor tanto à renda variável se você quer manter só 30%. Então quando você for comprando ação, vamos supor que você compra aqui do chutar o balde. Então ó, aqui você passou 1%. Agora você já sabe que no próximo aporte, ao invés de aportar tudo em ações ou em fundos imobiliários, você tem que direcionar o seu aporte para renda fixa. Por quê? Para você manter a sua porcentagem de variação ali. Então é isso que a gente vai criando um controle de riscos também, porque só 30% da sua carteira está correndo um risco mais alto, 70% está ali guardadinha, mais tranquila. Então é justamente isso que a gente tem que ir criando. Tem pessoas que têm exposições de 100% em renda variável, mas cada um tem o seu perfil de investimento. Por isso que eu falo, vai começando devagar para você descobrir qual que é o seu, tá bom? Então, a ideia do vídeo é essa, basicamente. Gente, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi para exemplificar como a gente faz essa divisão de porcentagem na nossa carteira, quanto que a gente vai aportar ali. Então a gente já sabe que no próximo mês a gente aporta em renda fixa, então a gente consegue criar esse controle. É lógico que nunca vai ficar 70-30 certinho, vai ficar 29-71, então vai criando essas diferenças, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo de hoje foi isso. Vou pedir para você também clicar no gostei, se inscrever no canal, se não for inscrito, tá? Para ajudar a bater a meta de 500 inscritos, a gente está quase em 200 já, estou bem feliz. E também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeos novos, você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Então, espero que vocês tenham gostado e fui!